Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula, hoje sobre equações do primeiro grau com uma incógnita. Mas antes vamos relembrar o que são desigualdades. Então observe a sentença matemática 22 menos 22 e 25 menor que 32. A sentença matemática da esquerda é expressa por uma igualdade. Já a sentença matemática da direita é expressa por uma desigualdade. A desigualdade é uma sentença matemática em que aparece um desses sinais: maior que, menor ou igual a, maior ou igual a e diferente. Bem, passamos então para o nosso tema, inequação do primeiro grau. Vamos dar aqui um exemplo da resolução de um problema envolvendo uma inequação. Observe os figuras e calcule o valor para x, de modo que o perímetro do triângulo seja maior que o perímetro do retângulo. Então, o perímetro, que é a soma dos lados desse triângulo, né, tem que ser maior que o perímetro do retângulo. Bom, pensem a respeito do assunto novamente depois de assistir nossa videoaula. Bom, uma inequação do primeiro grau na incógnita x é qualquer expressão do primeiro grau que pode ser escrita numa das seguintes formas. Lembrando que uma expressão do primeiro grau é essa aqui, a x mais b. Primeiro grau porque a incógnita aqui tem um expoente 1, que convencionalmente não se escreve, né? Bom, então, sempre que aparecer esse tipo de expressão com um desses sinais de desigualdade, teremos uma inequação, sendo A e B números reais, e o A, que representa o número real, sempre deve ser diferente de zero. Continuando, em geral, em uma inequação, temos duas grandezas numéricas sendo comparadas. Então, estudamos aqui comparação entre duas grandezas numéricas. Portanto, temos uma comparação de grandezas, e essa comparação é denotada pelos sinais menor que, ou maior que, ou menor ou igual, ou maior ou igual. Propriedades das inequações. Primeiro, o chamado princípio aditivo da desigualdade, que já foi visto na resolução de equações. O que nós fizemos nesse princípio aqui? Observe que, dada a inequação x mais 6 maior que 2, nós acrescentamos em ambos os lados, ou entre a desigualdade, no lado esquerdo e no lado direito, o número menos 6. Menos 6 aqui e menos 6 aqui. Por que fazemos isso? Para anularmos o mais 6. Então, mais 6 com menos 6 anulamos, e mais 2 com menos 6 fica menos 4. Portanto, o x deve ser maior que menos 4. Então, observe que na resolução de uma equação nós estamos comparando um número x qualquer, ou vamos comparar um número x qualquer, sendo que esse número deve ser maior que menos 4, né? Ele não pode ser menor que menos 4. Então, a partir de menos 4, este número x pode assumir qualquer valor. O segundo princípio é o chamado princípio multiplicativo, que também vale lá para as equações, quando a gente estudou equações. Aí diz que quando o número for positivo, obtemos outra desigualdade de mesmo sentido. Quando o número for negativo, obtemos outra desigualdade de sentido oposto. Quando for zero, obtemos uma igualdade, né, entre os dois membros. Temos aqui um exemplo, só que nesse exemplo ocorre um fato importante, né? Observe que o 13 está multiplicando no menos x, que é menor que 7. Fazemos aqui a multiplicação, ficou 3 menos 6x menor que 7, menor ou igual a 7. Acrescentamos em ambos os lados da desigualdade o menos 3. Tá? Feito isso,
o mais 3 com menos 3 anula-se, vai restar, por exemplo, no lado, no entanto, no lado esquerdo da igualdade, o menos 3x, 7 menos 3 dá 4, que é o que vai restar no lado direito da desigualdade. Observe que aqui a nossa variável do lado esquerdo, né, está negativo. Bom, para isso, o que nós fizemos? Podemos, na prática, multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, some o sinal de menos do lado esquerdo e no lado direito, que era, na verdade, era positivo, 4 era positivo, ele ficou negativo. Por que ficou 4 terços aqui? Porque o 3 aqui, ó, esse menos 3, como a gente faz na prática, passou para o lado direito, dividindo. Portanto, x será qualquer número maior ou igual a menos 4 terços. Bem, continuando, na resolução de uma equação de primeiro grau é feita exatamente como uma equação de primeiro grau. Então, quem aprendeu direitinho a resolver equações de primeiro grau não vai encontrar nenhuma dificuldade. Havendo a diferenciação de que, ao multiplicar nos dois membros por uma mesma quantidade negativa, que foi o exemplo anterior, devíamos trocar o sinal, e vice-versa. Bom, então é isso, né? É muito simples. Para quem entendeu resolução de equações de primeiro grau, não vai encontrar dificuldade nenhuma agora. Só atente para esse fato. Quando, vamos ver o anterior aqui, quando o lado esquerdo da igualdade, tá, for negativo, nós temos então que podemos multiplicar isso aqui por menos 1, essa expressão toda por menos 1, e vamos tornar o lado esquerdo positivo. O detalhe muito importante não pode ser esquecido, né? É que quando esse número for negativo no lado esquerdo da igualdade ou da desigualdade, nós temos que inverter o sentido da desigualdade. Então observe que aqui, ó, ele é menor ou igual, multiplicamos aqui por um número multiplicado por um número negativo, o sinal inverteu o sentido, ó. Observe que agora ele ficou maior ou igual a 4. Então esse detalhe é importante quando na resolução de uma equação o lado esquerdo da desigualdade for negativo. Não esqueça, trocamos o sinal do lado esquerdo da desigualdade e invertemos o sinal da desigualdade. No nosso exemplo aqui era menor ou igual, então ele ficou por maior ou igual. É isso aí, então até a nossa próxima videoaula.